Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu continuo aturando os crimes sistemáticos aqui, o baixíssimo nível, a covardia, o lixo dessa gente nojenta e fedorenta, ninguém faz nada, a justiça não toma uma providência, muito pelo contrário, estão usando inclusive policiais aqui para poder me coagir, enfim, já fizeram isso 2 vezes. É uma quadrilha de bandidos de merda e nem aqui o mínimo de contraditório eu consigo para poder tentar me livrar dessa gentinha nojenta e seguir o meu caminho, tá? E aí eu disse para vocês, né, tenho dito isso nos últimos vídeos, que estou no limite aqui, porque já sabotaram praticamente tudo, minha rede de contatos, criaram um crime perfeito, né, estão podendo vomitar o lixo que eles são aqui na minha vida todo dia, o lixo que eles são, né, basicamente, conseguiram aqui uma oportunidade para ser os bostas que eles são, estão aproveitando, estão destruindo a minha vida aos pouquinhos aqui, usando pessoas da minha rede de contato para vomitar baixaria, me impedindo de ter um advogado via sabotagem, aqui, via difamação e etc e tal, e continuam aqui destruindo tudo. Eu fiquei inclusive sem ter o que comer aqui 2 dias, e aí por isso que eu não gravei os vídeos e tal, porque é um negócio realmente insuportável, insustentável, e estão se divertindo com isso, porque são a escória da humanidade e fazendo o possível aqui para manter essa farsa, para não pagarem pelo que estão fazendo, né? Então eu disse para vocês isso, e isso está evidentemente, além de prejudicando tudo na minha vida, basicamente, que eu estou com a minha vida está paralisada por culpa desses animais, mas, enfim, no limite está prejudicando inclusive o que eu faço dentro de casa aqui, que são os vídeos do YouTube, que estão monitorando a minha casa aqui de maneira criminosa, sem a minha autorização, passando por cima de todo tipo de lei, para poder continuar vomitando os bostas que eles são na minha vida aqui, usando inclusive os bandidinhos aqui do entorno, para sustentar a farsa desse velho retardado, da gentinha nojenta dele aqui, tá? E aí eu disse a vocês também, para poder finalizar nessa perda de tempo inicial aqui, que no limite eles vão cortar a luz aqui, vão cortar a internet, já estão mandando mensagem aqui. Então quer dizer, né, se eles não destruírem aqui os vídeos do YouTube pela insistência, né, asquerosa aqui de continuar vomitando ódio na minha vida, dentro da minha casa, eles vão fazer isso pela via da falta de pagamento da luz aqui na internet, porque isso vai acontecer, já mandaram mensagem aqui. Então quando acontecer, vocês, enfim, fiquem sabendo aí que é por isso, tá? Bom, enquanto isso, eu vou torcendo por um milagre aqui, né, por um acaso que consiga me livrar dessa gente inacreditavelmente idiota, medíocre. Eu vou fazendo que não meteram a patinha para destruir, para vomitar os bostas que eles são, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer então a última reflexão dos 2 vídeos anteriores, que a gente falou sobre a questão da Maria Rita Kel, do cancelamento dela e do lugar de fala, né? E aí hoje vamos finalizar aqui com alguns comentáriozinhos rápidos no início, para depois fazer essa reflexão que está no título, tá? De que lugar se fala na ideia de lugar de fala, né? Vamos tentar pensar um pouquinho essa ideia de lugar de fala pela via de uma reflexão sobre a ideia de lugar, porque normalmente se faz essa reflexão a partir da ideia de fala e de etnia e de identidade, etc e tal. Talvez uma reflexão sobre a ideia de lugar ajude a entender um pouquinho melhor isso e minimize, né, essas lógicas ensimesmadas que eu ponderei nos últimos 2 vídeos aqui com vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que está aqui, tá? O Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Você ganha 2 marcadores também, tá? E anuncio também, mais uma vez aqui, o meu livro de poemas, que eu publiquei aqui no final de 2023, estou com ele aqui até hoje, e não consegui vender nada por culpa desse criminoso, essa gente nojenta e patética, mas sigo aqui anunciando, tá, no canal do YouTube. Então você levando o livro de poemas, o romance, ou os 2 juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Antes, 2 coisas aqui, tá, que eu vou ponderar com vocês, ainda em relação à questão do caráter ensimesmado, né, dos psi, em oposição, quer dizer, né, em diálogo ali crítico com o caráter ensimesmado dos neoidentitários. Só para relembrar, a Maria Rita Kel fez um texto lá dizendo que, né, tinha sido cancelada porque fez ali um comentário sobre os neoidentitários, que os neoidentitários tendem a enxergar, a entender as críticas quando vêm de pessoas que não são próximas a eles no nível da etnia e tudo mais, ou mesmo no nível da sexualidade, né, como algo que é sem legitimidade, né? E aí ela disse que isso, segundo ela, seria um nicho narcísico. E aí eu ponderei que, enfim, né, ainda que ela esteja correta em alguma medida, ao mesmo tempo ela está ali, de certa forma, reduzindo, né, as pessoas
e partindo de uma posição que a gente poderia chamar também de narcísica, né? Psi-narcísica, né? Um narcisismo dos psi. E aí fiz uma reflexão aqui sobre a ideia de escuta, que eles não escutam ninguém, escutam eles mesmos, né? E tudo mais, tá? Bom, e aí, diante do fato de que eu estou aturando crimes de gentalha dessa Laia, né, que é um psicopateta de merda que está cometendo crime contra mim há basicamente 8 anos aqui, vomitando lixo no meu ouvido, usando estranhos na rua, mentindo, dizendo que eu estou maluco, aí, quer dizer, é um bandido dos piores aqui. E, bom, né, diante disso que eu estou vivendo, essa gente nojenta está usando a psicanálise, né, e os campos psi e essas nomenclaturas reducionistas desses campos para poder criar uma espécie de lugar de fala sobre a minha vida maior do que o meu próprio. E aí, nesse sentido, eu até anotei um negócio aqui que era um complemento que eu ia fazer no vídeo anterior, faço aqui nesse, né, para a gente poder depois deslocar. Em diálogo com essa ideia, né, dela de que ela está sendo cancelada, né, digamos, pelos movimentos neoidentitários, eu, por exemplo, estou sendo cancelado hoje pelos meus próprios amigos, né, que simplesmente não me escutam mais porque já estão doutrinados, ou estão doutrinados por esses rótulos, né, patéticos dessa gente nojenta, né, e, enfim, isso tudo é um efeito nefasto, né, que advém do poder dos psi hoje, né, ou seja, eu não consigo nem mais falar da minha própria vida com meus amigos, graças a esses bandidos retardados, fedorentos, que eu estou aturando aqui há basicamente 8 anos, destruindo a minha rede de contatos, disfarçadinhos de tratamento à distância e etc. Então são criminosos, não tem outro nome para essa gente, né? Enfim, então tudo isso denota aí uma necessidade muito grave, muito urgente, de discutir seriamente na sociedade o poder que essa gente está tendo aí, está ganhando, né, nas últimas décadas, e que é um poder que não se sustenta em nível nenhum, a não ser o nível da farsa, né? Se arrogam direito, como diz ali o livro, né, esse livro aqui que eu mostrei para vocês aqui da outra vez, né? Esse livro aqui, que é o livro negro da psicopatologia contemporânea, né, se arrogam aqui o direito de reduzir, né, tá aqui, né, de criar uma hipocondria dos estados de humor, dos afetos, da educação, dos hábitos, das ideias, das relações, das dúvidas, dos desejos, das tristezas. E as variações mentais e as singularidades pessoais são comparadas com uma média estatística que cria uma medida comum inexistente na realidade, e comparados com essa medida, a gente vira, né, todo mundo doentes mentais. E eles ganham muito dinheiro com isso. Não só no nível da indústria farmacêutica, mas também no nível mesmo dos consultórios, etc. e tal. Um último comentário ainda, quer dizer, 2 últimos comentários ainda em relação a isso. Eu tenho, na medida que eu estou aturando essa gente nojenta, né, você começa a perceber ali certas coisas que você não percebia antes, né? Por exemplo, né, eu volto e meio, estou aqui zapeando, digamos, os vídeos do Reels, né, enfim, do Instagram, do Facebook e tal, e quase sempre quando eu tenho um comportamento um pouco diferente do normal, muita gente nos comentários, tá faltando um psiquiatra, não foi no psi, ou o CAPS agradece. Quer dizer, isso já está meio que incorporado na cabeça das pessoas como um neomoralismo, né, uma neotosquidão, digamos, né, de ficar julgando os outros como maluco porque tem um comportamento diferente do padrão, né? Então, assim, é um negócio inacreditavelmente pobre. A gente está vivendo uma espécie de neomedievalismo psi. Os psi estão substituindo a religião aos pouquinhos, né, e da pior maneira possível, né? Porque a religião, né, nos últimos séculos, ela foi perdendo o poder que ela tinha na Idade Média. E aí você entra hoje numa igreja, você não gostar, você vai embora, né? E essa gente não, eles estão ganhando um papel ali, um valor de dizer o que você é no seu lugar, né? Mais ou menos não, né? É mais para mais do que para menos o que a igreja tinha, né, o valor ali, o poder que a igreja tinha na Idade Média, né? E aí, se você não for, né, enquadrado ali, se você não aceitar isso, você é radicalmente cancelado, ou no limite você acaba aí, enfim, né, difamado publicamente, e ninguém toma uma providência, um negócio inacreditável. O último comentário aqui, para a gente depois passar então para a reflexão da ideia de lugar, tá? Tem esse livrinho aqui que eu citei para vocês no vídeo passado, nos 2 vídeos passados, né, que é um livro da Elizabeth Roudinesco,
que diz: Freud, mas por que tanto ódio? Né? Ela está comentando, como eu falei aqui, né? ela tá comentando uma reflexão feita por um filósofo francês, né, chamado Michel Onfray, né, e que o cara discute lá as contradições do Freud e tal. Só para relembrar rapidamente, os argumentos, né, desse Michel Onfray não são muito bons, porque ele fica numa discussão muito rasa, muito superficial, que é a mesma discussão dos psi. Ficam discutindo ali, enfim, traições familiares, ficam discutindo, enfim, dizendo que o Freud tinha caso com a cunhada, sei lá, umas fofoquinhas idiotas, e que não atacam o cerne da questão, que está no nível teórico, ou proto-teórico, né? Mas tem dois trechos dela aqui que ajudam a entender, enfim, o quanto essa gente é ingênua, tosca, né? Ela diz aqui, né, na página 43, ela diz que o Freud realizou algo que parece intolerável à humanidade, né? É a revolução do íntimo, é a explicação do inconsciente e da sexualidade. Olha só o infantilismo dessa gente, né? Essa gente acha que a revolução está numa pretensa explicação. Para início de conversa, a própria história do pensamento, a história do debate teórico, a história do debate conceitual, ou o nome que se queira da ciência, né? Não é baseado em nenhum tipo, hoje especialmente menos ainda, né? Em nenhum tipo de lógica tautológica, né? De que a gente explicou e pronto, né? A revolução está na nossa explicação aqui. Não, essas coisas estão o tempo todo se deslocando no próprio debate teórico. Cada vez mais estão sendo publicados livros criticando esses psi, né? E isso é um bom movimento que tem que se manter, tem que crescer aí, né? Então isso aqui é uma ingenuidade. Para além disso, quem fez uma revolução mesmo da sexualidade, do meu ponto de vista, e no nível não de explicar, mas digamos, né, de apresentar a diversidade da coisa, são esses sites, né, tipo Xvideos, que estão aí abertos para todo mundo ver e que demonstram ali nitidamente a diversidade radical do ser humano e que não cabe em nenhum tipo de reducionismo nosopático, diagnóstico, moralista, tosco e patético, muito menos esses dos psicopatetas, né? Então, assim, quem está fazendo uma revolução mesmo nesse sentido são esses sites, são os Xvideos da vida, etc e tal, tá? Isso se a gente entende, né? Isso se a gente reduz a coisa a essa questão da amostragem pública, né? Porque isso é uma coisa irredutível, a amostragem pública. É uma questão da vida privada, né? E os psicopatetas têm um problema seríssimo com isso, porque eles acham que eles têm a verdade da vida privada do outro, né? E, enfim, né, toda vez que eles são confrontados com isso de maneira séria, isso é certamente ali uma crise pesada na cabecinha deles, tá? E a gente tem que continuar atacando isso, ainda que eu, por exemplo, não tenho a menor intenção, não gostaria nem de estar falando disso, mas eu estou aturando o inferno dessa gente nojenta aqui, então, quer dizer, não tem outra saída a não ser fazer isso. E aí no limite ela diz que o Freud, as igrejas detestam o Freud porque ele transformou a sexualidade em uma coisa normal e não mais patológica. Santa ingenuidade, né? No final das contas ele transformou a sexualidade, ou ele abriu, além de transformar, ele transformou e abriu um espaço para coisas piores ainda, né? Como o próprio Lacan, que não é pior que ele, né? Em uma coisa que é patológica. Porque, por conta dessa vocação nosopática dos psicopatetas, porque ninguém procura os psi para poder falar de coisa normal, né? Pelo contrário, as pessoas procuram para falar de problema e eles vão aos pouquinhos incorporando, né? Foram e continuam incorporando esse papel cada vez mais. Então, quer dizer, eles estão buscando ali, na verdade, o patológico e não o normal, né? Enfim, e isso, para finalizar, isso fica muito evidente quando a gente vê esses comentários de internet, porque as pessoas, muita gente já incorporou isso, e aí vale acrescentar aqui, né? Não apenas no nível do comentário estrito, que é o que se faz na internet, ali no imediatismo da coisa, mas que representa ali, né, de certa forma, já uma simbologia, um poder
discursivo violento dessa gente hoje, mas na própria forma como as pessoas entendem o que são os psi na sociedade. Tanto no nível do entendimento, digamos, né, cotidiano e tal, e simbólico no nível da pragmática né, dos diálogos, etc. e tal, mas também até na própria forma como as pessoas procuram os psi, né? As pessoas que estão procurando o psi cada vez mais, eu vi uma matéria da BBC recentemente falando sobre isso, porque as pessoas estão realmente acreditando que ali tem uma saída para os seus problemas pessoais, etc. e tal. Então a gente tem que discutir isso, porque essa gente está alicerçada em bases teóricas e bases conceituais e bases ideológicas muito fracas, muito pobres, e se você começa a estudar a coisa a fundo, fica fácil de mascarar essa gente, né? Então, enfim, diante de tudo isso, é importante pensar nisso, e também nessa questão aí dos psi como um nicho narcísico, né? É isso que eles são, em grande medida, tá? Bom, e aí vamos passar então para a discussão da questão do lugar, né? Como é que a gente pode pensar, diante de todas essas bizarrices que a gente está vivendo aí, a noção de lugar de fala a partir da ideia de lugar. O Ferreira Goulart tem esse livro aqui de poemas, em alguma parte alguma, tá? E ele tem um poema que está aqui na página 42, que se chama Relva, Verde Relva. E aí ele fala: dentro de mim, mas onde? No céu da boca, debaixo da pele, fulge de repente um largo verde esquecido. Dentro de mim, ou fora, em algum lugar nenhum, de mim, um largo como se fosse um lago e quase a transbordar de verde. Ouvia a miúda algazarra da relva rente ao chão. Há aquela inesperada toalha verde viva em meio à cidade em ruínas. O relâmpago me atinge agora numa cozinha da rua do Vivier. De tais espantos somos feitos. Então ele está falando de alguma coisa que está ali, né, na mente dele, na existência dele, até mesmo no corpo, na conexão entre o corpo e a mente, e que ele chama de algum lugar nenhum. Esse algum lugar nenhum que ele está sugerindo aqui é uma espécie de mescla, né, complexa. Se a gente quiser reler isso a partir de um debate, né, em outro nível, que está usando outros autores, é uma espécie de complexidade isso, né, que mescla a singularidade com a multiplicidade, com o com o não e etc e tal, que eu ponderei aqui no vídeo que eu fiz, né, falando sobre o somos todos complexos, tá? Então, pessoal, e aí diante disso, eu pensei o seguinte: bom, como é que a gente pode fazer então para pegar alguns lugares para representar essa ideia de lugar, né, nessa noção muito ainda titubeante do lugar de fala, que não seja evidentemente que digamos, né, uma explicação nesse nível freudiano idiota, mas num nível, porque inclusive as pessoas já incorporaram essa frase também, né, Freud explica, como se isso tivesse alguma valia, né? Mas enfim, então, muito para além dessa lógica de explicação freudiana estrita e pobre, a gente tentar pensar isso a partir de uma lógica mais metafórica e representando isso de alguma maneira para ver se a gente consegue contribuir para melhorar essa ideia de lugar de fala um pouquinho, né? E aí, na medida que eu estou falando da ideia de lugar, né, eu lembrei aqui de um trecho desse livro aqui do Bachelard, A Experiência do Espaço na Física Contemporânea, tá? No qual ele explica as mudanças que a ideia de espaço, portanto a ideia de lugar também, né, foram ganhando, né, nas últimas décadas, tá? E aí eu fiz um resumo aqui, que inclusive uma parte dele está no meu romance, inclusive tem um trecho lá que eu falo do Bachelard, e vou ler para vocês aqui. Então, todas essas mudanças, né, que o Bachelard aponta para a ideia de espaço, né, trouxeram modificações fundamentais para toda a realidade que envolve o espaço e a percepção do espaço, né? Se a física antiga newtoniana trabalhava com a ideia de um espaço absoluto, cujas propriedades seriam independentes do estado de movimento dos observadores, hoje essa visão está completamente superada. Se nos baseamos na intuição de um espaço absoluto e contínuo, que seria a ideia de lugar, né?
fragmentamos o mundo. Ou seja, quando ele diz fragmentamos, retiramos a complexidade do mundo, né? Continua ele: o espaço real não é suscetível de uma análise absoluta, puramente geométrica. A física antiga buscava um espaço independente de qualquer relação com a dinâmica. A física atual não ignora mais essa dinâmica e passa a pensar vários tipos concomitantes de espaço. Espaços generalizados, espaços de configuração, espaços abstratos. Ou seja, um espaço que possui camadas euclidianas comuns, certo? Então portanto, essas unificações parciais, camadas puramente representativas que funcionam a partir da perspectiva de toda indeterminação comum no espaço, e camadas abstratas nas quais a indeterminação passa a ser um caráter intrínseco do elemento espacial, tá? E aí finalizo dizendo aqui que hoje passa a ser uma obrigação aguardar a relação dos elementos entre si para falar de uma propriedade deles, ou seja, o isolamento do atomismo antigo é substituído pelo que Bachelard chama de espaço abstrato concreto, um espaço no qual a noção de vizinhança substitui a noção de distância e no qual o determinismo absoluto, que seria do rótulo do tal diagnóstico ou do preconceito, etc. e tal, é substituído pela ideia do centro de gravidade como um ponto aleatório e pela ideia do espaço como uma soma orgânica de possibilidades, tá? Então, vamos pensar a ideia de lugar a partir disso, né? Quer dizer, antes havia um atomismo antigo e hoje há uma lógica de espaço complexo, tá? E a gente aí pode pensar o seguinte, né, que essa perspectiva, inclusive, dos psicopatetas, que eu defini, né, no vídeo anterior, aí, falando da noção de escuta deles e tal, talvez ainda pior do que a ideia de atomismo antigo, porque a ideia de atomismo antigo ainda levava em conta um elemento objetivo que estava fora do observador, né? Os psicopatetas são a única objetividade que eles enxergam é a da cabeça deles próprios. É um negócio muito pior do que qualquer atomismo antigo, assim, né? Eles são uma espécie de subjetividade atomista que ignora o outro de maneira absoluta, quase que absoluta, né? Enfim, e aí, pessoal, então vamos pensei aqui numas referências, tá? Usando a ideia da ilha, né? Eu já falei aqui da questão do Robinson Crusoe e tal, né? E fui reler uns trechos aqui desse livro, que é a Filosofia do Lost, tá? E tem um trecho aqui que eles fazem uma distinção entre dois personagens, tá? O personagem Jack, que é o médico lá, né, que cai na ilha e tal, e o John Locke, né, ou Locke, né, na verdade, que é um personagem mais reflexivo e tal da ilha. E aí o Simone Regazzoni comenta aqui na página 105 o seguinte, ele diz, nesse sentido, né, o Locke é o anti-Robinson Crusoe, né, porque rompe com a lógica do sujeito soberano que se esforça em dominar a realidade ao seu redor, sujeitando homens e coisas para se conformar ao próprio duplo movimento da ilha. Os psicopatetas seriam meio que Robinson Crusoe, né, do pensamento sobre a identidade humana, etc. e tal. Eles não têm nenhuma consideração pelo outro, são radicalmente ilhados, né? E aí acham isso, né? Por isso não é à toa que estão aí publicando livros, o Eu Soberano. Eles acham que eles são soberanos, né, sobre a vida dos outros. E ele finaliza aqui comparando, né, então o Jack com o Locke, e ele diz o seguinte, né? Diferentemente de Jack, que é racional e considera a ilha somente uma ilha, Locke se põe à escuta da ilha, procura entrar em correspondência com ela, relacionando-se com ela como uma entidade quase divina, ou enfim, né, a gente pode dar o nome que quiser aqui. Essa relação também atravessa momentos de crise em que Locke se perde e não consegue compreender a ilha. Contudo, Locke logo recupera sua fé, ou melhor, sua comunhão com o todo, que é o que ele chama de sentido oceânico. Aqui está até citando alguma coisa do Freud lá, mas enfim, a partir de um outro contexto que a gente pode deslocar aqui para poder criticar aí o caráter ensimesmado dos psi e dos neo-identitários também, né? Por que não, tá? Então, enfim, essa lógica de comunhão e ao mesmo tempo de correspondência no nível do diálogo, da dialética, etc. e tal, os psicopatetas não têm nenhuma vocação para fazer isso. Eu estou sofrendo isso na pele agora. No limite, essa gente medíocre destrói a tua vida para poder provar que a verdade deles sobre a sua vida é melhor do que a sua própria, né?
Então como é que a gente faz para poder sugerir aí algumas modificações, né, em relação a isso? Eu pensei na ideia de ilha, e inclusive coloquei 4 fotos lá, né, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tal, para poder ponderar isso. Porque, vamos lá, né, tem vários tipos de ilhas, tá? E a gente pode pensar até a complexidade humana a partir dessas noções aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma ilha totalmente redonda, ou quase totalmente redonda, aquela ilha aí praticamente, né, sem nenhum tipo de deslocamento da forma atomística, digamos, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, o mapa da ilha de Nauru, que fica lá na Oceania, é uma ilha que não tem praticamente ali reentrâncias, não tem enseadas, não tem, né? No nível micro provavelmente tem, né? Mas no mapa ali macro você não enxerga isso, tá? E aí isso seria basicamente esse caráter aí radicalmente ensimesmado, no limite até na verdade os Psi, eles parecem mais ilhas desertas, mas desertas mesmo. Não é desertas só de gente, não, é de árvore, de bicho, é deserta puro, né? Enfim, não escutam ninguém, só a si mesmos, né? Você tem uma ilha com uma enseada, que seria, né, uma abertura, uma espécie de reentrância, né? Tem até, aqui no Rio de Janeiro tem a enseada de Botafogo e tal, você pode comparar, e essa enseada já é uma certa abertura para o diálogo, uma certa abertura para, né, para um contato com o outro, e etc e tal. E você tem ali 2 tipos, né? A gente tem 3 tipos de reentrâncias, né? A enseada, que é a menor, a baía, que é um pouco maior, e o golfo, que aí já é bem maior, tem o Golfo Pérsico lá e tal, enfim. E quanto maior essa reentrância, maior é o diálogo, né, da ilha com o mar, da ilha com uma forma diferente dela própria ali, etc e tal. Porque essa reentrância não é outra coisa senão o mar fazendo pressão na ilha também, né? E por último tem também uma forma que eu nem conhecia, né, que eu não sabia o nome, né, mas que é interessante, que é a forma dos tombolos ou dos istmos. E aí são ilhas que tem um fio de terra que conecta, como se fosse uma certa estradinha ali pequena, né, e tal, que cabe ali de repente no máximo um carro ou até só uma pessoa e tal, um estreito, né, mas muito estreito, que conecta essa ilha com o continente, né? E esse istmo, esse tombolo, a gente pode entender também como aquilo que conecta a nossa singularidade ou o nosso próprio, digamos, o nosso próprio núcleo de unificação parcial ali tal, com o restante da nossa complexidade e também com os outros, né? Você tem as ilhas continentais, né, que são aí, enfim, né, a Groenlândia, por exemplo, e tal, e a própria Austrália, se a gente entende ali a Austrália como ilha, né, tem gente que entende como ilha, tem gente que não entende. Depois a gente pode pensar na ideia de cidade, para finalizar esse reflexo, né, essa reflexão aqui. E aí, 2 tipos basicamente aqui de cidade, né, uma metrópole complexa presa ao múltiplo, que seria, por exemplo, né, Nova York, Tóquio. Nova York tem até lá né, tem aquele parque lá, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, o Central Park, né, que tem ali uma diferença para o resto, né, mas enfim, a gente pega Tóquio, São Paulo, são cidades que é multiplicidade pura, né, e são exemplos, ou quase pura, né, e são exemplos ali são um reflexo dessa lógica da ingenuidade múltipla que a gente está vivendo hoje aí, tá? E aí a gente teria também a metrópole complexa com multiplicidade, mas com nichos de unidade isolada, com tombolos, digamos, né? Que seria basicamente aí, o Rio de Janeiro é um ótimo exemplo, né? Tem a Floresta da Tijuca, tem uma série de coisas diferentes aqui que não é a multiplicidade absoluta, né? A gente pode pensar Paris também nesse sentido e tal, e outras cidades. Mas o ponto é o seguinte, tá, pessoal, para finalizar, porque está chegando no fim do vídeo aqui. Nesse sentido, que seria então o nicho narcísico dos neoidentitários e o nicho rotulante dos Psi, né? O dos identitários seria uma ilha habitada, mas sem sequer uma enseada de diálogo. O dos Psi é uma ilha deserta, ou habitada por um cego que não sabe nem que existe praia na ilha. Esses são os Psi, são cegos que não sabem nem que existe praia na ilha, né? Absolutamente autocentrados, patéticos no limite, né? Então, na hora que se fala de lugar de fala, é preciso desenhar ou esboçar que papo de lugar é esse, né?
Que lugar é esse? Porque ninguém é uma coisa só, ninguém é uma ilha isolada, né? Mesmo os psicopatetas acreditem que são soberanos, né? Enfim, estão longe de ser, não passam de patetas nesse sentido, né? E, enfim, o melhor lugar de fala, então, é o lugar complexo, aquele que reproduz essas inovações trazidas pelas percepções do Bachelard, do Morin e de outros autores aqui também, tá? Então, quer dizer, são espaços complexos de percepção da multiplicidade, mas também da unidade, da diferença e etc e tal. Senão você acaba na ingenuidade, né, daquilo que a Maria Rita Kell está chamando ali de nicho narcísico, ou no limite você vira um criminoso, como esse lixo de merda que eu estou aturando aqui há 8 anos. Beleza, pessoal? Então é isso. Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo, tá? E amanhã a gente volta com mais um vídeo aí. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.